É extremamente importante então que vocês ouçam ela depois, tá? Eu dei algumas semanas atrás uma palestra para o MP com o tema fé e trabalho, né? Como integrar fé e trabalho, uma visão cristã da vocação, do trabalho. Já foi uma palestra longa, acho que foi quase 1h30, porque foi uma versão condensada de uma série de aulas que eu dei na EBD da igreja sobre esse tema. Foram 3 aulas, que era para ser 5. Então na EBD era 5, eu reduzi para 3. E aí na UMP reduzi 3 para 1h30. E aí lá no dia, não sei porquê, né, falar de trabalho para jovens adultos despertou muita pergunta. Pergunta, curiosidade, não sei porquê, assim, é óbvio, né, que vai despertar. Vocês estão passando exatamente por essa fase. Se vocês não estão no mercado de trabalho, vocês estão prestes a entrar no mercado de trabalho. E se vocês não estão pensando nisso, vocês deveriam estar. E eu já adianto que, se não pensaram ainda, vocês estão muito atrasados. Muito. Pelo menos pela média de idade que eu sei do pessoal que tem aqui. E aí, por causa do número de perguntas que teve, da interação do pessoal e do tema que desperta muito interesse, conversando com o Estevão, a gente achou por bem dar uma segunda parte, mais prática e voltada para planejamento de carreira. Então hoje vocês vão ver mais o Léo profissional, gestor, do que professor de teologia, de EBD. Então vocês vão ver muito de mercado de trabalho aqui, planejamento de carreira, RH e etc. Para quem não sabe, eu me formei nessa área. Para dar um rápido resumo da minha trajetória profissional, eu tenho 28 anos e eu estou há 11 no mercado de trabalho. Comecei a trabalhar com 17 como vendedor de shopping. E aí, a maioria das pessoas da igreja sabe, eu tive a oportunidade de viajar para o exterior, morei 1 ano na Ásia. Era modelo, na época eu trabalhava lá. Alguém tinha coragem de me pagar por isso. E aí eu voltei. Quando eu voltei, eu comecei a estudar recursos humanos na área de gestão, depois fiz uma pós-graduação em administração. Aí eu entrei no mercado pelo Sebrae, trabalhava com consultoria, uma espécie de consultoria para micro e pequenas empresas. Fiquei 2 anos no Sebrae. E aí depois, entre esse período também, eu voltei a trabalhar com vendas em algumas empresas, principalmente de roupa, Calvin Klein, Oscar, essas marcas assim. E aí fui pro Sebrae, do Sebrae fui para a Monergismo, editora Monergismo. Aí a gente fez um trabalho lá de revitalização da editora. Quem gosta de teologia acompanhou. Fiquei 1 ano e meio lá e aí a gente abriu a Pilgrim, que é uma startup, tecnologia cristã, que se você não conhece também, está atrasado na vida. Deveria. Deixa eu subir um pouquinho isso aqui. Então assim, eu sou novo, eu acho, mas já tenho um pouco de experiência nessa área. E por causa da minha formação de RH e por causa do meu interesse diário como empreendedor, gestor, Sebrae, é uma área que eu procurei me especializar bastante. Então hoje a gente vai mais para esse lado, prático. É engraçado que as pessoas da igreja, algumas falam que tem medo. Uma vez eu estava conversando com minha irmã, eu falei, você tem medo de mim? Eu trabalho na Monergismo, a gente normalmente contrata algumas pessoas da igreja, né? A gente dá preferência por contratar cristãos e sempre também dá oportunidade para os irmãos da igreja. E aí o pessoal falava que tinha medo de mim. Não sei se vocês conhecem a Ana Salomão. Quando ela entrou na Monergismo, ela falou que tinha pavor de mim, assim, morria de medo. Ela foi num dia na minha sala, eu falei, por quê? Eu fui entender que as pessoas falavam que eu era muito sério e tal. Aí teve uma outra irmã que foi trabalhar para o navio, eu falei, você tem medo de mim? Ela falou, não tenho medo de você, mas eu tenho medo de trabalhar para você. Aí, vai entender, né? Então, assim, vocês vão ver um pouco mais desse lado aqui hoje. Se você não ouviu a primeira aula, ouça, porque é muito importante. Lá estão toda a base teológica, toda a teologia bíblica a respeito da integração de fé e trabalho, a visão de Deus para o trabalho e cosmovisão cristã aplicada, criação, queda, redenção, e muitas perguntas já são respondidas lá. E hoje a gente vai continuar de onde a gente parou. Eu vou fazer apenas uma breve
isso aí, recap do que a gente viu na semana passada. Para começar, eu queria indicar alguns livros para vocês, tá? Hoje são 6 livros que eu quero indicar e são livros muito importantes. Só mais uma perguntinha, quem é que está no mercado de trabalho já, para eu saber? Quem não está? Estágio. Alguém que nunca trabalhou na vida? Querendo expor, né, irmão? Não. Quem está na faculdade? Quase todo mundo está na mesma aqui. Vamos lá, o primeiro livro que eu quero indicar, eu não trouxe aqui para vocês darem uma olhada, foi o que eu levei na outra aula, chama Como Integrar Fé e Trabalho, do Timothy Keller. Esse é o melhor livro sobre o assunto. É o livro que vai apresentar uma teologia do trabalho, uma visão cristã a respeito do tema. Não tem nada melhor, nem em inglês, nem em português. Então, assim, posso te afirmar isso. Leia esse livro. Vocês estão na idade certa para ler esse livro. Segundo livro que eu quero indicar, não é de teologia, é esse aqui. Comece por você. Bem coaching, né? Adapte-se ao futuro, invista em você e transforme a sua carreira. O autor desse livro é um carinha chamado Reid Hoffman. Ele é o fundador do LinkedIn. Conhece o LinkedIn? Rede social profissional. Quem aqui não está no LinkedIn? Médico não precisa. Médico é uma profissão à parte das outras. Mas é muito bom esse livro aqui. A gente vai trazer bastante coisa dele para a nossa palestra aqui de hoje. Mas leia. Ele vai trazer conceitos importantíssimos sobre como planejar uma carreira. Como pensar na sua carreira. De forma prática, tá? E você está falando do cara que abriu o LinkedIn. Então, assim, ele entende do que ele está falando. Ele sabe que uma empresa procura num profissional e ele sabe o que os profissionais que se destacam têm. Então, leia esse livro, Reid Hoffman. Outro livro que eu quero indicar também me surpreendeu muito é esse aqui, Nação Empreendedora. O Milagre Econômico de Israel e o que ele nos ensina. Quem aqui já ouviu falar que Israel é o país bam? Israel é o país top. Todo mundo quer fazer parceria com Israel. Vocês já ouviram isso? Na TV, o Bolsonaro recebe o primeiro-ministro de Israel. E aí é aquela coisa. Gente, é verdade. Israel é, sim, uma coisa impressionante. O que fizeram com aquele país é um case assim, econômico magistral. Um resuminho da história, a gente vai ver aqui ao longo da palestra, mas Israel, esse novo Estado de Israel, ele ressurgiu tem 6 décadas. Ele é menor que o Sergipe. A terra dele é seca, não brota nada lá. E hoje ele tem mais startups do que países mega desenvolvidos. O cara fala aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, como é que é possível um país de pouco mais de 7,6 milhões de habitantes, com apenas 6 décadas de existência, situado em um território sem recursos naturais, enfrentando constantes conflitos militares, desde a sua fundação, gerar mais empresas iniciantes, startups, do que nações maiores, pacíficas e estáveis como o Japão, a China, a Índia, a Coreia do Sul e o Reino Unido? Por que Israel possui mais companhias listadas na Bolsa de Valores Nasdaq, Bolsa de Tecnologia, do que toda a Europa, o Japão, a Índia, a China, a Coreia do Sul e a Singapura somados? Como pode Israel atrair por habitante 2 e 3 vezes mais investimentos de capital de risco do que os Estados Unidos e a Europa? Estou falando de um estado desse tamanho, cercado por muçulmano, bombardeando ele o tempo inteiro. Então, assim, no mínimo você fica curioso, né? O que esse país tem? Então, tem várias coisas. E algumas delas a gente vai trazer e aplicar, porque são princípios de carreira, de trabalho que todo cristão deveria ter. Eu já adianto que a maioria deles está no Antigo Testamento. A gente está falando de judeu, de um povo escolhido, né? Sim, historicamente falando, e que impressiona demais. Se você quer investir um bom recurso, compre esse livro aqui, tá? Ele é muito bem escrito, escreve em formato narrativo, bem gostoso de ler. Terceira indicação, Powerful, esse não tem em português ainda. Construindo uma cultura de liberdade e responsabilidade. Esse livro foi escrito pela chefe de talentos do Netflix. Quem aqui tem Netflix? Vocês gostam, né? Netflix? Pode ter, é bom, não é? Não é bonito? Não funciona?
pode ter certeza que para aquilo ser daquele jeito tem uma equipe, uma empresa, uma gestão muito boa por trás. E assim, nos bastidores aí do Vale do Silício, do mundo de recursos humanos, quase todo profissional hoje quer se matar para trabalhar na Netflix, porque é muito bom trabalhar lá. E ela explica o porquê nesse livrinho aqui. É a chefe de RH, ela que criou, desenvolveu a cultura de trabalho do Netflix. Eu li esse livro, eu li vários livros de RH na minha vida. Esse aqui eu afirmo foi o melhor que eu já li de todos. Então é um livro pequenininho, leia ele, tá? Powerful. É muito, muito bom mesmo. E você vai entender o que o Netflix procura num profissional. É só você ser esse profissional. Você vai trabalhar onde você quiser. E a exigência é gigante. Um outro livro que eu quero indicar que eu não trouxe aqui é um livro que chama Antifrágil, do Nassim Nicolás Taleb. Já ouviu falar desse cara? Ele tem um livro sobre o cisne negro, tem um outro que ele lançou agora sobre arriscar a própria pele. Ele tem esse livro, acho que talvez seja o principal junto com o do cisne negro dele, que vai trazer esse conceito de antifragilidade. Vou explicar para vocês que conceito é esse, importantíssimo para qualquer profissional também. E por último, um livro chamado Chamados para Criar, Called to Create, de um carinha chamado Jordan Raynor. Esse livro não tem em português ainda, mas vai sair pela Pilgrim. A Pilgrim adquiriu os direitos dele. Ninguém mais publicaria esse livro, gente, porque ele é sobre empresas cristãs, assim, startup, cristãos abrindo startups, empresas. Então é um nicho específico que poucos leem. Eu achei esse livro, achei esse cara, li, gostei demais. Aí a gente foi adquirir os direitos. Tá para sair já em português. É muito bom, muito mesmo. Então ele trabalha esse conceito de que todo cristão é um empreendedor. Tem um pouco de empreendedor e ele vai aplicar para quem está nesse meio. Alguma dúvida? Poucos livros, né? Se você ler esses 6 livros aqui, você vai estar mais bem preparado para o mercado de trabalho do que 95% dos seus concorrentes. Eu te garanto. O brasileiro, já aprenda isso, ele é nivelado por baixo. Tá? O brasileiro ele não lê. O brasileiro ele não é treinado ao longo da sua vida para empreender. O brasileiro ele não é treinado para ser um profissional acima da média, gente. Ele não é. Eu te garanto isso. Você pode ler as revistas de negócio, você pode pegar essas grandes empresas aí. Os caras... É claro, não estou generalizando, tá? Mas eu estou falando da maioria. Estou falando de todo mundo. Você pega um profissional brasileiro, você põe do lado um profissional israelense, um profissional americano, você vai ver a diferença. Assim, ética de trabalho, capacitação, e claro, isso são por vários fatores, tá? Uma das coisas que eu também faço é dar consultoria. Então, eu dou consultoria para a empresa e volta e meia eu dou consultorias para pessoas. Individualmente, consultorias profissionais, pessoas que querem desenvolver sua carreira. Atualmente eu estou atendendo 3 pessoas e assim, tem um cara que eu estou atendendo que é um empresário. Eu faço todo um plano lá de desenvolvimento para ele. Ele foi aplicar o plano em um mês, voltou na primeira reunião depois de um mês, ele falou: a minha vida mudou, porque eu olho agora as coisas de uma forma diferente, que não foi treinado por aquilo. Ninguém foi, eu não fui, gente. E assim, talvez alguns de vocês tenham sido, se vocês tivessem, né, tiveram a oportunidade de ter uma educação muito acima da média, tanto na escola que você estudou, quanto da sua família. Isso é a única forma. Porque o ethos da cultura brasileira não valoriza isso. E o ethos da cultura brasiliense é pior ainda. Tá? Então leia esses livros que você já vai estar acima da maioria. Resumindo a aula passada, e resumindo mesmo, tá? Rapidinho. A gente resgatou, né, a ideia, a importância do conceito bíblico de vocação. A gente viu que a cultura moderna ela é dominada por uma ideia de individualismo muito grande e que as pessoas buscavam principalmente empregos e trabalho por algumas questões, entre elas as principais era o retorno financeiro, em primeiro lugar, o status social que aquilo vinha. Então eram objetivos e buscas muito narcisistas, muito individualistas, muito hedonistas. E isso fazia mal para a própria pessoa, depois de um tempo, e faz mal para a própria sociedade.
Você vê pessoas deslocadas no meio da sociedade e elas entram em crise. Entram em crise mesmo, gente. 30 e poucos anos você já começa a entrar em crise. Eu estava conversando com uma irmã que trabalha num banco, num grande banco privado. E ela falou, eu fiquei impressionada quando eu entrei lá, com o número de pessoas afastadas por depressão. Enorme, gigante. Vou conversar com a irmã da igreja que é psicóloga, mesma coisa. Dou aula sobre palestra, sobre trabalho na igreja, pessoas assim, só revelando as crises. Então, as pessoas procuram para aconselhamento, são pessoas em crise. Em crise. E aí você vê as reações comuns, né? A pessoa tentando se salvar de algumas formas. Ou ela é concursada pública e tem uma carga de trabalho menor, e aí vai procurar, no seu tempo livre, mexer com aquilo que ela gosta, mexer com o que seria, teoricamente, a vocação dela, e aí se ela conseguir gerar uma renda interessante disso, ela larga, cria coragem, que é difícil, e sai. Ou você vê pessoas em crise mesmo, gigante, trocando de carreira por completo, pivotando, que a gente chama, no meio da sua vida. E dificilmente você vê uma pessoa com uma linha, uma trajetória de carreira planejada. Quando eu falo planejada, não é que aconteceu tudo que você queria, é que você se planejou até para se adaptar para as coisas que poderiam acontecer. Então, se você sabia para onde você estava indo, você tinha direção, você não foi perdido. Tem uma outra mulher que eu estou atendendo também em consultoria, duas na verdade, e ela vai me contar a história dela, eu entendo, eu ouço aquilo e falo, meu Deus, é o caos. Não houve planejamento nenhum. Sabe que a pessoa ir agarrando o que aparece na frente dela? Tudo, absolutamente tudo. A pessoa não sabe quem ela é, ela não sabe o que ela é boa, ela não sabe o que ela gosta, ela não sabe o que ela vai fazer da vida, ela não pensa, ela só vai fazendo. Aí a pessoa chega com 30 anos destruída. Aí você tenta ajudar uma pessoa dessa. É difícil, gente. Então, assim, vocês têm uma vantagem, vocês são novos. Então, assim, o ideal é que um planejamento de carreira comece em casa cedo, cerca dos 12 anos. Mas esse não é o caso. Não foi o meu caso, não é o de vocês, eu acredito. Não sei que seja filho do Cláudio. Tem algum filho do Cláudio aqui? Então, assim, brincadeiras à parte, vocês ainda são novos. Então, tem tempo ainda, tá? Uma outra coisa que a gente viu, aí a gente, falando dessa questão do conceito de vocação, a gente criticou essa ideia, que é a ideia predominante da nossa cultura, e aí a gente resgatou, né, a ideia de enxergar o trabalho principalmente como um meio de satisfação e realização individual, como que isso destrói lentamente a pessoa e solapa a própria sociedade. E aí a gente deveria buscar um conceito bíblico de vocação que envolvia muito mais do que isso. A gente trabalhou a ideia de trabalho como um aspecto da formação da cultura, junto com Deus, que todo trabalho é formador de cultura, independente do status ou da área que ele está. A ideia de que nós somos os dedos de Deus, né? As máscaras de Deus, os dedos de Deus, quem falava era Lutero, que Deus está agindo em sua providência por meio do ser humano, por meio do trabalho. A gente viu a ideia de cocriação, a gente viu a ideia do trabalho como ministério de competência, que a gente glorifica a Deus a fazer o nosso trabalho muito bem feito, o trabalho como um ato de amor, que a gente glorifica a Deus por meio do serviço ao próximo e à sociedade por meio do nosso trabalho. E aí a gente revirou por completo quais as perguntas que um jovem deve fazer para escolher sua profissão. Destruímos aquela ideia mundana, de individualista, hedonista e narcisista, e a gente viu que o cristão deveria fazer outros tipos de pergunta. Resumindo, quais perguntas são essas? Primeiro, você tem que saber quais são suas paixões e os seus interesses. É aqui que começa, tá? Se você realmente quer trabalhar naquilo que você é vocacionado, você vai trabalhar com algo que te interessa. É impossível você ser um profissional de alta performance, talentoso, satisfeito, deleitoso naquilo que você faz, se você estiver fazendo algo que você não gosta, algo que te gera tédio. Claro, a gente viu também os efeitos do pecado, né, no ser humano, e como isso vai gerar tédio e cansaço mesmo quando você faz aquilo que gosta. Mas se você faz aquilo que você não gosta, você não está na sua vocação.
Desculpe eu já ser direto assim. Não tá. Deus deu dons, talentos, interesses para cada pessoa. E dificilmente você vai estar na sua vocação se você não gosta daquilo. Então é uma coisa mais romântica mesmo. Seus interesses, suas paixões, aquilo que você ama. Segunda coisa, você tem que entender quais são seus dons, suas habilidades. Não adianta eu amar futebol e querer ser jogador de futebol se eu sou horrível. O que adianta? Isso acontece muito, eu quero ser jogador de futebol, mas eu sou péssimo. Essa não é a sua vocação, amigo. Desculpe. Então, primeiro você pega os seus interesses, aí, suas paixões e fala, eu sou bom nisso. Deus me deu essas habilidades, esses dons, esses talentos. É para esse rumo aqui que você tem que ir. Você já começa a funilar a coisa. Terceiro, você tem que analisar as oportunidades que Deus abriu na sua vida. Pode ser que você afunila pelas suas paixões e interesses, seus dons e habilidades, e daqui você analisa as oportunidades que Deus está abrindo. E aí você já tem uma direção para onde ir. E quarto, depois você tem que se perguntar se essa oportunidade que Deus abriu, que está de acordo com suas paixões, com seus interesses e com seus dons e talentos, ela serve de forma a glorificar a Deus, a você, a sua família e a sociedade. Então o trabalho ele não é e não pode ser egoísta. A gente viu aquelas 5 visões do trabalho, visão luterana, visão reformada, visão pentecostal e o que cada um tinha de bom. O Reid Hoffman e os especialistas de RH, eles vão apresentar isso com outros termos, tá? É graça comum. Eles vão falar para você achar sua vocação, digamos assim, você tem que considerar os seus recursos. O que é isso? Seus dons, né? Seus talentos que você tem. Eles não vão falar que Deus te deu, os seus recursos. Segundo, as suas aspirações e os seus valores, ou seja, são suas paixões, seus interesses, seu talento, suas paixões e interesses. E terceiro, eles falam que você tem que considerar as realidades do mercado. São as oportunidades que Deus abriu. A gente só colocou isso em termos bíblicos, teológicos. E aí a gente terminou a aula passada, terminando esse resumão aqui, com o que nós julgávamos ser características dos profissionais de alta performance. Eu trouxe isso para vocês de alguns estudos, né, que eu fiz e pesquisas. E aí a gente, de forma rapidinho, porque a gente vai voltar nisso, a gente viu que os profissionais de alta performance nos seus cargos, nos seus empregos, a primeira coisa deles é que existe um encaixe entre a vocação deles e o emprego deles. Dificilmente você vai ver alguém performando fora da curva, performando muito bem, se o emprego dela não estiver de acordo com a vocação dela. Isso não é impossível, mas isso é difícil. Coloca o Messi para jogar vôlei. Ele não vai ser tão bom igual ele é jogando bola. Coloca o Cristiano Ronaldo para jogar basquete. Por mais que ele seja uma máquina, um robô de treinar, de se dedicar, ele não vai jogar tão bem. A vocação dele, que envolve esses outros elementos, está em encaixe, tem um fit com o emprego dele. Segunda coisa, esses profissionais, eles estudam e pesquisam insaciavelmente. Estudo e pesquisa não é só ler livro, gente. Voltando para o esporte, o Messi não fica lendo livro, mas pergunta quantas horas de vídeo ele assiste do oponente, do adversário que ele vai jogar. Eu li a biografia do Pep Guardiola, que foi técnico dele, e lá você vê casos de Pep Guardiola ligando para o Messi 3, 4 horas da manhã. Fala, Messi, vem aqui em casa agora. E ele estava estudando o Real Madrid, o adversário, às 4 da manhã. Então assim, eles têm buscam uma atualização constante na área deles, e eles contribuem para a sua área. Em terceiro lugar, são profissionais com uma ética de trabalho fantástica. São extremamente diligentes e trabalham muito duro. E aqui a gente vai para onde? Provérbios. A Bíblia fala da formiguinha lá, né? E do preguiçoso. O que a Bíblia fala lá? Eu leio tanto Provérbios que fica na minha cabeça já. Resumindo para você, a Bíblia diz que o preguiçoso vai ser pobre. É isso que a Bíblia diz. Que o preguiçoso ele vai passar fome, ele não vai comer. E a Bíblia fala que o diligente, o trabalhador, ele vai ser próspero. Claro que isso não é uma regra, né? Deus pode querer que o diligente passe por alguns momentos de aflição na sua vida. Mas é o comum, digamos assim.
E, em quarto lugar, esses profissionais eles têm uma fome insaciável por aprendizado. Eles são humildes. Eles sabem que eles não sabem de tudo. Eles sabem que eles precisam aprender mais. E eles não cansam e eles não param de aprender. Isso faz com que eles busquem o tempo todo estar perto de gente boa. Pessoas melhores do que eles. Se a gente tiver tempo aqui, eu vou abrir para vocês o Culture Deck do Netflix, que é o livro de cultura deles. Só para vocês darem uma olhada do que uma empresa top procura num profissional. Mapeado lá assim. E vocês vão ver várias coisas que a Bíblia fala que a gente tem que ser como profissional. Várias. Eles só não listam lá. E é por isso que eles performam muito bem. Nem todas as coisas são, mas a maioria, né? Então esse é um resumo bem rápido da aula passada, tá? Vocês têm alguma dúvida? Pergunta? Não? Então a gente vai começar nossa aula mesmo agora. E como eu disse, vai ser bem prático. Vou tentar trazer para vocês tudo que eu aprendi por meio da palavra de Deus e por meio desses anos de experiência no mercado de trabalho, que não são muitos, e por meio do que eu li sobre essa área. E a minha intenção aqui é ajudar vocês de forma bem pragmática a serem profissionais melhores, tá? Essa é a intenção, profissionais. É por isso que é uma segunda etapa mais prática de uma primeira mais teórica, bíblico-teológica. Elas são inseparáveis. Por isso que se você não viu a primeira, você precisa ouvir, você precisa ler. Não vai ficar faltando uma coisa. Nossa, que é muito prático, é muito mercado de trabalho. Essa é a intenção, para encaixar com a primeira. Então, primeiro eu queria listar alguns princípios importantes que eu acredito que todo profissional deveria absorver no seu coração antes dele sequer começar a planejar uma carreira. E se você não tem isso aqui, se você não pensa dessa forma, seja aberto à mudança, tá? Se você tiver alguma dúvida, vamos conversar depois e eu tento te convencer da minha posição, e se eu estiver errado, você me convence. Então, primeira coisa, vamos tentar enfrentar alguns paradigmas aqui que a gente está acostumado a lidar. Gente, existe vida além do concurso público, tá? Existe mundo, vida, animais, existe um planeta, assim, além do concurso público, tá? O concurso público, ele não é o único planeta que existe vida do universo. Não é, tá? E eu falo isso, é engraçado, porque eu passei isso minha vida toda, acho que a maioria de vocês também. Nós estamos em Brasília, eu sou filho de 2 pais concursados, um irmão concursado, mais velho, e uma irmã estudando para concurso. Eu sou o rebelde da casa. Família mineira, ou seja, conservadora. E eu saí da barriga da minha mãe, já me deram uma apostila assim, ó. Deixa do lado do berço dele ali para ele estudar para concurso. Porque esse é o futuro dele. Isso é ser bem sucedido para um brasileiro. Tem algo de errado com o concurso público? Não, gente. Tá? Já dizendo, não tem nada de errado. O errado é a nossa forma de pensar, a nossa cultura brasiliense, a forma que a gente lida com o concurso público. E o mal que o concurso público gera por causa dessa cultura, desse ethos que foi criado. Então, a minha visão, eu já apresento ela para vocês. Não é errado de forma alguma você procurar com todas as suas forças dirigir-se um concurso público quando você é vocacionado para aquilo. Você quer ser policial, como é que você vai ser policial? Você quer ser bombeiro, você quer ser juiz. Não tem outra forma, você vai trabalhar para o Estado, você vai trabalhar para o governo. Agora, o problema é que a gente tem 95% daquelas pessoas estudando para concurso porque elas não sabem o que elas querem, elas não sabem o que elas são boas, elas não sabem qual é a vocação delas, elas não foram treinadas para trabalhar, a maioria delas nunca trabalhou na vida, elas têm medo de começar de baixo, de ganhar pouco, e elas querem começar de cima, trabalhando pouco, elas querem estudar para não trabalhar. Não são todos, tá? Mas a grande maioria. E são esses os casos da maioria de crise, depressão, a maioria, tá? Então, assim, são pessoas, a maioria delas também, desculpe, que não contribuem muito para a sociedade. Pelo contrário, sugam mais do que contribuem.
porque os salários normalmente são muito discrepantes. Não há competitividade, então não tem lei de demanda, oferta, o mercado não se regula ali dentro. E aí você vê um estado inchado, então tem muitos males que causam, muitos mesmo. Então você vê pessoas não cumprindo o mandato de Deus de desenvolver os seus talentos. Elas se acomodam. E o máximo que elas fazem é estudar para um outro concurso, que enjoou do primeiro. Normalmente esse é o ciclo comum. Então, o primeiro princípio: existe vida além do concurso, tá? E tem casos e casos. Tem casos planejados, legítimos, de gente que sabe que não é vocacionado para o concurso, mas teve que passar para sustentar uma família, por exemplo. Tem casos legítimos, mas é consciente, é planejado. A pessoa sabe e ela sabe das consequências daquilo, no emocional dela, a médio e longo prazo. Então, são casos e casos, tá? Individualmente devem ser tratados. Mas o primeiro conceito é que existe vida além. E, na minha visão, positivamente, isso vai mudar um pouco no Brasil, parece. Já está mudando. Então, muito cursinho aí vai quebrar. E o governo está tentando fazer uma reforma administrativa que vai tirar muito da estabilidade dos concursados aí, né? E vai diminuir muito o número de concursos e vagas. Muito. Estão enxugando o Estado. Vai privatizar muita coisa. Então, você que está entrando no mercado de trabalho agora, se você não está indo para um rumo no meio público que seja sua vocação, o meu conselho para você é não vá para essa área. Depois eu vou tentar falar um pouco de mercado aqui do que está em alta. Essa não é a área que está em alta. Tá? Você provavelmente vai ficar uns 5 anos penando aí, é perigoso você não passar. O pessoal vai diminuir, vai ficar mais concorrido, o salário vai diminuir de entrada. Então não sei se é o melhor caminho para você não. Se você quiser conselhos individuais, me procure depois, tá? Segundo conceito que o brasileiro e o brasiliense não tem. Todo mundo, gente, sem exceção, é um vendedor. Todos. Todo mundo que está aqui sentado na minha frente é um vendedor. Sem exceção. Você se vende constantemente ao longo do seu dia. Você tenta convencer as pessoas daquilo que você acredita. Você tenta convencer a menina a namorar com você. A provar que você vai ser um bom marido. O tempo inteiro a gente está vendendo. O tempo todo. E, por incrível que pareça, a única diferença é que nós temos bons vendedores e maus vendedores. E os bons vendedores costumam progredir mais na sua carreira. Então, se você quer crescer na sua carreira, cumprir seus planos e seus sonhos, já tira da sua cabeça isso de que ser vendedor é ruim. O Brasil tem muito isso, né? Vai ser vendedor que é fracassado. A pessoa que não conseguiu nada, ela vai para o shopping vender, ela vai para a concessionária. Essa é a ideia. Ô, gente, se vocês passassem alguns anos em São Paulo, vocês iam ver quem é lá que é bem sucedido. Gente, um bom vendedor, ele trabalha onde ele quiser. Ele trabalha onde ele quiser. Ele vê para o empresário, se o empresário fala assim: o que você quer para trabalhar para mim? É o profissional mais disputado do mercado. Pra você ter uma ideia, os CEOs das grandes empresas, a grande maioria deles vem de 2 áreas da empresa. Ou da área de vendas, ou da área de engenharia. É um dos dois. A grande maioria. Vão subindo até chegar ao maior cargo possível no meio empresarial, que é de CEO. Ou esse cara era vendedor, esse cara era engenheiro. Já fica 2 dicas aí para você. Se você for bom em vendas, meu conselho é você invista nisso. Invista nisso com todas as suas forças. Você vai ser rico. É sério. E você, se você for bom, né, nisso, é assim, impressionante. Então todo mundo é um vendedor. Entenda isso. E você vai se desenvolver mais profissionalmente. Terceira coisa, uma baratona ali, ó. Algum homem mata essa barata aí que você Posso matar? Sai um caldinho ainda. Terceiro, todo mundo, e esse aqui expande mais, todo mundo é um empreendedor. Todo mundo, gente. O Jordan Reynolds, vou mostrar para você que é. O Jordan Reynolds desenvolve isso ainda mais no livro dele e ele fala que Deus é o empreendedor.
E ele vai explicar teologicamente isso. Deus não tinha obrigação de criar a humanidade, a Terra. Ele criou, ou seja, vem da criatividade porque ele quis. E ele assumiu riscos. Qual era o risco dele ali? Entre aspas. É o que ele escolheu que fosse acontecer. Que a humanidade ia cair, que o filho dele ia ter que morrer e que toda a história ia ter que vir. Então, é assim, meio que uma ilustração, né? Mas existe um ato criativo empreendedor em Deus e existe esse ato criativo empreendedor na humanidade quando Deus dá ao ser humano um mandato cultural e fala pra gente fazer o quê? Desenvolver a criação dele. Porque o conceito que eu quero deixar aqui por trás não é necessariamente que você é um empreendedor, que você tem que ser um empresário. Não. É que você é um empreendedor e que a sua carreira é a sua empresa. Essa é a forma que você tem que pensar. A minha carreira é a minha startup. E os meus dons, meus talentos, aquilo que eu tenho são os meus ativos. E eu preciso geri-los. Então, outra coisa, o brasileiro não pensa assim. E o brasiliense também não pensa assim. É por isso que a maioria das pessoas que eu converso, gente, elas estão completamente despreparadas para uma entrevista. Uma entrevista mesmo, competitiva. Ela não pensa nesses termos. Então essa é uma das coisas que o Reid Hoffman vai apresentar no livro dele. Por isso que ele fala, comece por você. O nome desse livro em inglês é The Startup of You. Você é a startup. Tá? E quando eu estou falando de mercado, eu estou falando de economia. E não é romântico, é competição. E vai ficar com o melhor emprego quem for melhor. É simples assim. Ou vai ser uma coisa injusta. Vai ficar o pior. É o que tem muito aí, né? Mas essa é a ideia. Então pense na sua carreira como a sua empresa. Você precisa gerir ela bem, você precisa investir nela, você precisa assumir riscos. Tudo que um empresário, um empreendedor tem que fazer. Você precisa se adaptar, você precisa aprender coisas novas, rápido, para você não quebrar, para você não ficar para trás, para você não perder oportunidades. Então esse é outro conceito que eu aconselho você a internalizar. Quarta coisa, princípio importante aí para internalizar. Esse vem da Lucas 16 também. Valorize os pequenos começos. Uma das coisas que a cultura do concurso público traz é que o jovem brasiliense ele não aceita começar de baixo. Tem vergonha. Ele não aceita ganhar pouco. Ele não aceita ser um jovem aprendiz, né, e desenvolver isso, principalmente classe média. Quem vem da classe média. Então, a Bíblia fala, né, que Lucas 16:10, aquele que não honrar no pouco, né, Deus não vai entregar-lhe o muito. Então, outro conceito, internaliza isso. E aí, um quinto, e é um fluxo muito interessante, que eu quero deixar para você, é um fluxo que o Jordan Rainer apresenta no livro dele, e esse me faz muito bem na minha carreira, principalmente porque eu sou empresário. Ele fala que todo empreendedor cristão, todo profissional cristão, ele tem que viver um ciclo de trabalho duro, esforço diligente. Aí ele coloca muito provérbios aqui, ética de trabalho cristã, ética de trabalho judaica. Depois, confiança em Deus para os resultados, Provérbios 16. E depois, descanso. Esse é o ciclo do profissional cristão que os ímpios quebram. Nós temos um ciclo de trabalho muito bem definido biblicamente. De trabalho muito duro, diligente, por isso que o judeu é rico, a grande maioria deles. De confiança em Deus para os resultados, Provérbios 16. Tá no homem, é dever do homem planejar, trabalhar, fazer o seu melhor. Deus dá o resultado, Deus dá o fruto. Isso faz com que a gente descanse, que a gente a gente não morra consumido pela ansiedade. E em terceiro lugar, o ciclo de descanso. Deus fez a gente para trabalhar 6 dias e descansar 1. Então um dia a gente desliga daquilo. O ímpio não faz isso, gente. Eu estou no meio de startup. O ímpio, ele não para, ele não descansa. Ele não confia que Deus vai gerar fruto daquilo que ele trabalhou nos 6 dias, num que ele descansa. Ele não entende isso. Então internaliza esse ciclo. Isso vai te fazer muito bem na sua carreira, seja ela qual for. E sexto, leia muito. Você está entrando no mercado de trabalho, você já está no mercado de trabalho, leia muito, pelo menos umas 3, 4 vezes por ano. Provérbios, Eclesiastes e Tiago.
Muito. 90% dos princípios bíblicos a respeito de trabalho, de carreira, estão nesses 3 livros bíblicos. Tá? Leia assim, incansavelmente. Ouça audiolivro da Bíblia, leia versões diferentes. Não canse. Para você memorizar. Você vai ser um profissional muito melhor. Você vai estar muito mais preparado para o mercado de trabalho. Então são 6 princípios que eu já queria deixar aqui para começar. Então, existe vida além do concurso público, todo mundo é um vendedor, todo mundo é um empreendedor, o seu trabalho é a sua carreira, a sua carreira é a sua empresa. Valorize os pequenos começos, seja humilde, para de querer só começar por cima, isso vai te fazer mal, você vai ter uma história muito mais feia para contar, menos bonita. E internalize esse ciclo bíblico de trabalho duro, confiança e descanso, e leia muito, mas muito, Provérbios, Eclesiastes e Tiago. Aí eu paro e falo, tá bom, vamos embora. Tá aí a receita, os princípios, segue. Alguma dúvida até aqui? Segundo, comecei ou estou estudando, ou estou querendo entrar na faculdade, ou estou entrando no mercado de trabalho. Por onde eu começo? Como que eu planejo minha carreira? Alguém aqui tem um planejamento de carreira? Vocês não sabem o que vocês querem ser da vida, gente? Ah, no EMI tem, né? Quero ser médica, pediatra. Médica, pediatra do TEL, vai atender meu filho. Mas vocês já pararam para pensar nisso? Isso é uma coisa que a gente começa a pensar desde cedo, né? Tipo, o que você quer ser quando você crescer? Mas a gente pensa nisso em termos muito informais, né? Muito familiares. Dificilmente a gente vê alguém pensando nisso em termos sérios mesmo, concretos, formais. Então assim, se você está na faculdade, você não tem um planejamento de carreira, gente, isso é um problema sério. Principalmente se você é um homem e se você quer casar. É o que você deveria estar gastando o maior tempo da sua vida. O seu trabalho é arrumar um trabalho. Se você não tem um plano, é um problema. Por onde começar? Primeira dica para vocês. O ideal é começar antes de entrar na faculdade. Se você não começou, o mais cedo possível, comece. Então há esperança. Tá? O ideal é começar no ensino médio. De preferência com a ajuda dos pais ou de líderes, mentores, mestres. Se você não teve isso, a maioria da gente não teve, comece o mais cedo possível. Você pode estar no último ano da faculdade, você pode ter terminado a faculdade, entrar no mercado de trabalho, a sua vida de trabalho é longa. Creio eu, se você não morrer, né? Antes, você vai trabalhar até se aposentar, se você aposentar. Então você vai trabalhar até morrer. Trabalhar é o que, eu falei isso na aula passada, é o que você mais faz da sua vida junto com dormir. São as 2 coisas que você mais faz. A sua vida inteira. Então é uma área muito importante da sua vida. Então, comece o mais cedo possível. Como? Outras instruções aí práticas. Trabalhe o mais cedo possível. Trabalhe nas suas férias. Faça bicos sempre que você tiver oportunidade. Por quê? Porque isso vai te ajudar a descobrir os seus dons, vai te ajudar a descobrir os seus talentos e vai te ajudar a descobrir quais são suas paixões. A prática nessa área profissional é a melhor forma de aprender. É a melhor de todas. Você aprende o que você é ruim fazendo e você aprende aquilo que você é bom fazendo também. Então o seu curso lá, faculdade, ensino médio, é a sala de aula. A sua vida é o laboratório. E você precisa ir praticar, senão você não vai aprender. Não vai. Então a gente fica vendo aquela coisa nos filmes americanos, da criancinha vendendo limonada, e o pai dando a mesada para a criança, falando, multiplique isso aqui por 10. Vamos pensar junto como é que você vai fazer isso. Gente, aquilo ali é fantástico. A gente só fala, né? Mas a gente não faz aqui. Então, isso aqui para você, se não servir mais para você, guarde isso para servir para os seus filhos. Infelizmente, o que os pais fazem hoje com os filhos? Meu filho? Trabalhar? Adolescente? Não, meu filho vai estudar. Você está doido, meu filho? Trabalhando? Isso é uma vergonha. Para ajudar em casa? Não.
De forma nenhuma. Se os pais soubessem o mal que ele está fazendo para o filho, eles não fariam isso. O judeu, vocês sabem, né? 12 anos, virou um homem, vai trabalhar. E a mulher vai trabalhar com quem? Com a mãe, em casa. Assim, começava muito mais cedo. 12. Aqui 12 até trabalho escravo. Você vai preso. Né? Se você fizer isso. Tem uns casos de jovem aprendiz que começa com 14, por ali. E é muito bom. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, tinha um rapaz lá que era jovem aprendiz. Ele se destacava de várias formas. Porque tinha começado a trabalhar com 14 anos na Riachuelo. Eu nunca esqueço daquele moleque. Muito diferente do resto. Porque começou a trabalhar cedo, foi exposto ao mercado, ao ambiente profissional desde cedo. Então, uma pessoa muito menos mimada, acostumada a ter o seu dinheiro, a ter que gerir o seu dinheiro, ser responsável por aquilo, multiplicar aquilo. Então, assim, isso faz um bem, isso desenvolve a maturidade da pessoa. E ele já sabia coisas que ele era bom, que ele era ruim, ele já teve muitos ciclos de feedback ao longo da vida. Teve gente que termina a faculdade com 22 anos que nunca sentou com um chefe, um líder na frente para dar um feedback para ele. Fala, você é horrível nisso, amigo. E você é bom nisso aqui, vai por esse caminho. Então, assim, a pessoa nunca teve essa oportunidade. É aquela ideia do mestre Miyagi, Daniel San, ficar esfregando lá. Para que é isso aqui, mestre Miyagi? A pessoa não entende. Quando vai lutar, ele defende a outra. Eu queria só fazer um comentário mesmo, porque eu acho que o Brasil tem um sistema brasileiro, tanto educativo como cultura, queria falar atrasado, mas assim, é muito estranho, porque a gente protege muito as nossas crianças, como você estava falando desse do trabalho. Uma super proteção. Né? E não aguenta, tem gente com, sei lá, que faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e não tem a carteira assinada, não tem experiência no mercado de trabalho. Eu admiro muito a cultura norte-americana, assim, porque eles ensinam a criança a empreender desde criança, como você estava falando da limonada e tudo mais, assim. E eu não sei por que isso acontece no Brasil, eu estou até estudando um pouco de história da educação, mas eu vejo que tem muito do sistema mesmo marxista mesmo. Eu já vi alguns estudos sobre isso, ligando esse problema à matriz religiosa católico-romana do Brasil e os Estados Unidos por causa da matriz protestante. Então tem aqueles estudos lá, até comparação do Max Weber, né? Que o protestantismo gerou o capitalismo, tudo aquilo. Então, a dica que eu dou, vá por esse rumo aí nesses estudos que você vai achar a resposta. Tá? Sim. E a cultura americana já é legal. Claro, infelizmente, desenvolveu muito ruim ali, né? O individualismo, o consumismo muito grande. A cultura israelita, aí que você entra nesse livro aqui, aí que o bicho pega. Aí eu vou até ler depois uma piada que tem aqui do americano, do chinês, do israelita e de um outro. O pessoal fala da diferença. Porque tem uma matriz ética judaico, né? Pentateuco. Então os Estados Unidos tem uma matriz protestante, mas é menos forte. O judeu ele é mais... Mas o Brasil, infelizmente, gente... Eu acho que agora a gente está aprendendo a empreender. Isso aí é coisa de 40 anos. É troca de geração. Isso aí é... Hoje o Brasil está... Sim, investindo mais em empreendedorismo, as portas estão se abrindo. Mas, gente, alguém que já abriu uma empresa? Gente, esse país, ele faz tudo o que tiver possível para você não ter sucesso. É impressionante. Não existe uma legislação específica para startup. Agora que o Paulo Guedes foi fazer aí no meio do decretão do Bolsonaro algumas facilidades. Isso é loucura, gente. Isso é loucura. Então, tipo assim, o que desenvolve uma economia é você criar bens e consumos. É isso que desenvolve uma economia. Não é você trocar, é você criar, gerar novos. O que faz isso? Resumindo, empresa. É simples. Por que os Estados Unidos é a maior potência do mundo? Porque as pessoas lá empreendem. Elas abrem empresas. A empresa gera valor. Eu tenho uma matéria-prima de 10 e isso aqui vai virar 30. Ou seja, eu criei R$20 para a economia desse país. Aqui as pessoas não querem fazer isso, porque empreender envolve o quê? Risco. E a gente não foi treinado para assumir risco. Por que o israelita está lá? Milagre econômico. Todo mundo querendo imitar Israel. Todas as empresas têm sede já, escritório em Israel. Google, Amazon, Intel, todas. E os seus principais laboratórios de pesquisa estão em Israel.
porque o israelita está no meio de uma guerra. É um estado desse tamanho, sitiado por um monte de muçulmano atacando lá. É um soldado israelita para 10 muçulmanos. Um soldado de Israel tem que valer por 10. Ou seja, se esses caras não forem os mais bem treinados possíveis, se tiverem a melhor tecnologia de todos, eles vão ser massacrados. E eles estão acostumados a lidar com a guerra. O que é abrir uma empresa para esses caras, gente? O que é abrir uma empresa e fracassar? Lidar com esse risco para eles não é nada. Então eles estão extremamente acostumados a lidar com a adversidade. Eles não têm terra para plantar lá e a terra é seca. O que eles precisam fazer? Tecnologia. Então assim, daí você já vai vendo por que o negócio veio. Aí eles estão fechadões lá e são pequenos, ou seja, é perfeito para aquilo ser um laboratório de experimentos. É pequeno, então você quer testar algo que vá para o país inteiro, você testa rápido. E você quer proteger algo de invasores, é lá. Ninguém entra assim. Estão acostumados a proteger as fronteiras, né? Então, gente, é um caso assim, eu estou impressionado com esse livro. Você está mexendo comigo de um jeito, porque é real, todo mundo tentando copiar. Singapura copiando, várias pessoas. Não é à toa que o primeiro-ministro estava aqui e o Bolsonaro estava lá. Oh, meu Deus, Israel. Não é à toa, gente. Saiba disso. É assim, é um case maravilhoso, absurdo, econômico, né? Segunda coisa, descubra o mais cedo possível qual é o teu perfil profissional. O que eu quero dizer com isso? Você tem que saber se você nasceu para ser um empregado ou para ser um empregador. Isso é o que você precisa descobrir. E seja sincero com a resposta, tá? O que vai definir isso, basicamente? O seu impulso criativo e a sua capacidade de correr riscos. Essas duas coisas. Entenda qual é o seu impulso, aquele anseio gigante dentro de você de criar coisa nova, de não estar contente com aquilo que já existe, fazer só obedecer o que os outros falam. E segundo, a sua capacidade, a sua propensão de correr risco. É isso. Você sempre foi assim, disposto a correr risco, a aventurar, ter que começar do zero, do nada. Se você não tem esse perfil, gente, vai para a CLT. Corre para a CLT. Você vai ser empregado. Não tem nada de ruim nisso, tá? Seja um excelente empregado. Honre os seus patrões, seja ele o Estado, seja ele os acionistas da empresa. Seja o melhor que você puder. Agora, se você nasceu para correr risco, se você tem esse impulso criativo, esse comichão dentro da sua barriga, dentro de você, não vá ser um empregado. Você vai morrer. Se for trabalhar para o governo, então, você se mata cedo. Vá desenvolver os seus talentos, vá produzir, vá se arriscar, vá se preparar para isso. E eu já te adianto, se você tem esse perfil, se prepare. O bicho pega. E aí é outro conceito errado que o brasileiro tem, por causa da matriz marxista do nosso país. O empresário é sempre visto como o vilão, o homem mau, o explorador. E o empregado, trabalhador, né? Então, assim, generalizado. É claro, existe muito empresário corrupto que trata mal os seus funcionários, isso é antibíblico, isso não deveria acontecer. Mas não é desse jeito que é aí. Como eu já disse, o que desenvolve uma cultura são empresas, gente. E ser empresário, sério, é muito difícil. Gente, chega dia assim, você tem que pagar a galera, você é o último a receber, se sobrar. E aí é assim, o dia a dia de um empreendedor é uma montanha russa. É uma montanha russa. Você não tem uma capacidade psicológica, você surta. Você surta. É a coisa mais... Eu já fui as duas coisas, tá? Empregado e empregador. A dificuldade, a exigência emocional, psicológica é gritantemente diferente. Mas muito. Então, você se responsabiliza por outros. Isso eu estou falando se você for sério, tá? Se você for bíblico e realmente se preocupar em cuidar biblicamente daqueles que estão sob sua responsabilidade numa empresa. Então descubra o seu perfil profissional o mais cedo possível. Na aula passada eu já dei dicas. Isso começa em casa, pai e mãe, depois na igreja, pastores, professores, pessoas que acompanharam seu crescimento, elas vão te ajudar a discernir isso. Outro princípio: ande próximo de homens e mulheres mais velhos que te inspiram. Outra coisa que a nossa cultura não estimula. Nós não temos esse anseio
né, para aprender com aqueles que nos inspiram. Gente, é uma coisa assim, eu fico impressionado com isso. A pessoa não tem mestre, sabe? Não tem aquela coisa assim, essas outras culturas não. A pessoa nova ela já começa a ser treinada para alguma coisa. O judeu, que fazia 12 anos, ele ia trabalhar normalmente com o pai, e o pai normalmente era empresário, aí ele aprendia a profissão do pai. O que Jesus fez? Aprendeu a profissão do pai. Então assim, tinha um mestre, normalmente era o pai, nem sempre, mais velho, ensinando, mentoreando aquela pessoa desde sempre. Então tem um exemplo, você aprendia por prática e imitação. Então isso não tem muito aqui. E isso é uma coisa que eu falo por mim, eu tenho isso pessoalmente, sempre tive, e tento desenvolver isso deliberadamente. Quando eu vejo grandes homens que me inspiram, eu sou cara de pau. Eu vou lá e tento me aproximar. Eu fiz isso, por exemplo, com o Edson. Quem conhece o Edson aqui? Pai do Gustavo. Poucas pessoas conhecem o background do Edson. O Edson é um grande empresário de São Paulo, investe em várias empresas, tudo isso. E eu queria aprender com ele. Eu fui na cara de pau e falei, eu quero ir para São Paulo, passar uns dias lá na sua casa. Você me recebe? Ele falou, te recebo. Foi lá e me recebeu 4 dias e eu fiquei na cola dele igual um carrapato. Fui na empresa dele, vi como é que era o dia a dia de trabalho dele, em casa, conversamos. Você acha que esses caras acham ruim? Eles têm histórias fantásticas para contar, gente. E o que eles mais querem ver são jovens iguais a eles. Porque eles foram assim um dia. Me recebeu lá numa boa, gastei R$1, pagou tudo para mim ainda. Brincando, né? Gastei quando saía lá com a Camila, mas assim, o que me custou? Coragem. Só isso. O máximo que eu poderia ter levado é ele falar, educadamente, provavelmente, falar, não tá dando, tá muito corrido, não dá para te receber. Eu ia falar, beleza. Tem vários homens ou mulheres muito bons aqui na igreja, e eu tenho certeza que na sua vida aí você conheceu alguns. Seja cara de pau, gente. Se aproxime. O que eu aprendi, eu brinco e falo, foi o meu MBA de 4 dias. Que eu fui lá, assim, eu perguntava, parecia uma criança. O que você faz no seu dia a dia? Como é que é um trabalho de um CEO, de um presidente de uma empresa? Quais os maiores desafios? Qual é a dica que você me dá? Ficava igual uma criança, perguntando e vendo o dia a dia da pessoa e absorvendo, sugando igual uma esponja. Então desenvolva isso, gente. Desenvolva. Essa é a melhor forma de aprender. Você vai aprender mais assim do que nos livros. Tem o livro do Smith, Você é o que ama. Ali ele ensina pedagogia bíblica. Você aprende por imitação. Muito mais do que por teoria. Próximo. Pesquise o contexto acadêmico das áreas que te interessam e os respectivos autores de referência. O ideal é que isso aconteça antes de você entrar na faculdade. É quase impossível. Se não aconteceu, isso tem que acontecer durante a sua faculdade. Gente, tem coisa assim, às vezes eu vou entrevistar uma pessoa, a pessoa está se formando em administração e eu pergunto, quais são suas referências bibliográficas? A pessoa não sabe. O que seu professor te indicou para você ler ao longo da faculdade? A pessoa não sabe. A pessoa não falou para você ler Peter Drucker, começa a falar dos clássicos. A pessoa, não, falou lá de um artigo ou outro, mas falo, gente, que mundo que você está? Você quer trabalhar aqui comigo? Se a pessoa não sabe a área dela, a área de trabalho, que ela quer fazer uma carreira, ela não sabe quem que é referência naquela área. Isso faz algum sentido para vocês? É a sua carreira, são 30 anos. Se você passou 5 na faculdade, provavelmente você quer fazer uma carreira naquilo ali. E você não sabe quem são os melhores, quem te inspira naquela área, quem é referência. Essa é a primeira pergunta que você tem que estar na ponta da sua língua. Se você for entrevistado por mim, eu vou te perguntar. Ou por qualquer recrutador aí de uma dessas empresas top, eles vão te perguntar isso. Você tem que saber. E eles perguntam isso em todas. Eu não sou desenvolvedor. Quando eu vou entrevistar um desenvolvedor lá na Pilgrim, eu pergunto para eles. E eu pergunto coisas assim, meio nada a ver. Tipo, qual é o teu sonho e quais são as tecnologias, o que você quer fazer no futuro?
Eu gosto dos caras que começam a falar, não, eu quero mexer com machine learning, deep learning, inteligência artificial, não sei o que, internet das coisas. Você vê que a pessoa sonha, ama aquilo ali. Ela quer entrar fundo no negócio, que ela pesquisa, que ela se desenvolve. Então assim, gente, pesquise o contexto acadêmico da sua área e tenha na ponta da sua língua os seus autores de referência. Tá? Saiba quem é bom para você naquela área. É assim que você vai discernir os ruins também. Que você vai saber separar o joio do trigo. Você não tem que fazer isso na teologia? Por que você não tem que fazer na sua área profissional? Você não sabe o que é heresia e o que é ortodoxia? Você tem que saber o que é heresia e ortodoxia também na sua área. Agora você comentou que você tem essa dúvida, assim, por que os profissionais de RH perguntam essas duas coisas? Quais são os seus principais defeitos e quais são os seus sonhos? Assim? Quando eles falam seus principais, essa é a melhor pergunta, né? Quais são os seus defeitos? Pra você falar pra mim quais são. É a melhor coisa. E aí o ruim é que as pessoas sempre falam aqueles clichês, né? Eu sou perfeccionista. Né? O pessoal prepara. O meu defeito é esse. Então, assim, existe uma coisa comum entre os bons profissionais que eles se conhecem. Então, você saber quais são os seus defeitos é um início já, de que você se conhece. E quando a gente fala de sonho, a gente fala desse impulso, né, empreendedor da pessoa. O que as empresas querem, quando eu falo de mercado privado, é de empreendedores, empresas boas, tá? Empresas ruins não. Ruim, ela quer um escravo, não quer que você crie coisa. Seu chefe não quer que você seja melhor que ele te poda. Uma empresa top não. Tanto que a própria organograma e a estrutura organizacional de uma empresa top protege, né? Se protege disso. Então, assim, normalmente são essas duas coisas que ele quer avaliar. Mas não é todo profissional de RH que pergunta isso, não. Né? Depende muito da pessoa. Mas normalmente o que ele quer ver é isso. É a sua capacidade de se conhecer, de se proteger dos seus defeitos. Né? Porque se você for realmente sincero e humilde, você sabe que você tem defeitos. Você é pecador. Então, assim, você tem que saber se proteger deles, mortificar eles. E você tem que ter parado para refletir nisso. Ou seja, tem um senso aqui de realidade no negócio. E o sonho é para medir esse impulso. Porque você vira para uma pessoa, quais são os seus sonhos? Não tenho. Mas o que você está fazendo aqui então? Por que você quer trabalhar aqui nessa empresa? Então, assim, a pessoa não sonha, gente. Tem um empresário brasileiro que é o Jorge Paulo Lema. Já ouviram falar? Vocês estão atualizados de mercado, hein, gente? Jorge Paulo Lema é o homem mais rico do Brasil. Ele é dono da Ambev, ele é dono do Burger King, ele é dono do Ketchup Heinz. Então, assim, tem um império grande. Tem uma biografia dele, chama Sonho Grande. Uma das coisas que o Jorge Paulo fala para a maioria das pessoas, o Jorge Paulo é o que mais investe em bolsas de estudo para brasileiros irem estudar nas top 5 faculdades dos Estados Unidos. Pessoas de baixa renda, brasileiros que não têm condições. Ele tem um fundo de investimento só para isso. Pagar faculdade em Harvard, Stanford, Yale, as melhores para esses profissionais, para esses estudantes. E ele fala que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Você vai gastar o mesmo tempo sonhando. Sonha grande, por isso que o livro dele chama Sonho Grande. Dá o mesmo trabalho, gente. Você vai consumir a mesma quantidade lá de neurônio, de tempo, você vai sonhar. Sonha grande. Então a pessoa não tem, sonho é ruim. Próximo, pesquise o mercado com frequência. Poucas pessoas fazem isso. A maioria delas está desatualizada. Quem quer ser minha cobaia aqui? Quem está estudando administração aí? Tem alguém? Ninguém? Direito, sei lá. Marketing? Direito. Design. Você é design? Quais são as principais empresas brasileiras na área de design? Na área de design? Eu falei que ia ser cobaia, hein, gente? E do Brasil? Tem que pesquisar o mercado.
Você deveria saber suas top 5 prioridades onde você quer trabalhar. Gente, isso é crucial. Isso é fundamental. Não quero te expor não também, porque é comum. Também era assim, as pessoas não pesquisam. Quando eu comecei a entrar nessa área de RH, gente, eu sempre tive esse negócio meio doido de sonhar grande, né? Eu tinha o meu plano desenhado. Deus foi mudando ele, mudou ao longo do tempo. Eu nem era crente ainda quando eu comecei a planejar, mas eu tinha meu plano traçado. Eu ia para São Paulo, fazer programa de trainee, entrar na multinacional e eu queria terminar na Google. Esse era meu sonho. Era Google, Facebook e Apple, tinha a lista das empresas, eu sabia exatamente por quê. Se eu chegasse na Google, eu falaria a cultura da Google melhor que a pessoa que estava na minha frente. Eu tinha lido o livro do Laszlo Bock, que era o chefe de RH da Google. Na época eu li um livro do William Poulston, que era, se você é inteligente o suficiente para trabalhar na Google, ele fazia, acho que 150 perguntas que os recrutadores da Google faziam em entrevista. Eu li esse livro inteiro. Umas perguntas malucas, umas coisas crazy. É absurdo, assim, as perguntas. E aí depois eu li o livro do Laszlo Bock, que era o diretor de RH da Google, dos Estados Unidos. E era um sonho. Tinha aquilo traçado, assim, por onde que eu ia conseguir chegar, se conseguisse. Aí Deus levou para outro rumo, eu fui me adaptando ao que Deus tinha para mim. Mas vocês têm que ter na ponta da língua. Vocês têm que saber quem se destaca na área de design. E aí você vai, as tops, né? E vai diminuindo. Você tem que ter, não é só a empresa que tem que te pesquisar e se aceitar qualquer coisa. E esses profissionais normalmente não é o que a empresa quer. Então, quando você sentar lá, a empresa falar, eu quero trabalhar na sua empresa, e essa é uma pergunta que o recrutador vai fazer para você, por que você quer trabalhar aqui? Eu quero trabalhar por causa disso, disso, disso e disso. Eu acho que eu posso contribuir para a empresa dessa forma. Então, assim, quais são os principais escritórios de advocacia? Em quais que você quer trabalhar? Por quê? Por que não naquele? Porque aquele é imoral. Os caras têm fama de ser antiéticos. E esse aqui? Por causa disso. Você tem que ter isso bem pesquisado. Então pesquisa o mercado da sua área. Design é uma área que está em alta. É uma das 3 principais profissões, na minha opinião. Se eu tiver que aconselhar alguém hoje, se você vai entrar na faculdade e não sabe o que fazer, não tem a menor ideia do que fazer, vai para engenharia. Se enfia lá, engenharia, depois você se vira. Esse é o conselho. Você vai diminuir seus riscos muito. Gente, engenheiro é bem visto, tá? No mundo do software e no mundo da tecnologia, engenheiro sempre vai ser bem visto. O engenheiro, ele pode ir para a engenharia mais louca que for, ele vai desenvolver capacidade lógica, raciocínio, decisões difíceis. Então, assim, é bem visto. E aí, as 3 principais profissões, para mim, se eu tiver que aconselhar alguém, se você é mais da linha artística, eu falo, vai fazer design. Design é o futuro. Design de produtos, design de interface, design de experiência do usuário, design gráfico. Se você for bom, você voa. Segundo, ciências de dados. Ou análise de dados, ou ciência de dados, ou engenharia de dados. Isso aqui, gente, você não tem ideia o que um recrutador faz para um cientista de dados hoje. E assim, ele te implora, ele se ajoelha aos seus pés. Fala, vem trabalhar para a minha empresa, pelo amor de Deus. Sabe o que o cientista de dados faz? É o cara que trabalha lá no Facebook e vai te estudar todinho por meio do que você faz na rede social. Ele vai descobrir em quem que você vai votar, ele vai descobrir qual que é a sua religião, ele vai descobrir qual produto que você vai comprar, qual é a propaganda que vai aparecer para você, ele vai analisar todos os dados que você entrega lá pro Facebook de graça, porque você é um funcionário do Facebook, do Instagram, só que de graça, não recebe nada, você recebe moeda social em troca. E ele vai analisar aquilo e ele vai chegar a decisões de mercado, estratégia e marketing baseado nos teus dados. É simples assim. Esse profissional é extremamente escasso. É uma profissão mais ou menos nova. E as pessoas pagam o que tiver. O que tiver, pagam. Vocês têm ideia, lá na Pilgrim a gente estava usando um analytics que chamava Mixpanel, que é um dos analytics mais robustos do mundo. Ele faz isso para você, basicamente. O ideal é você ter um analytics robusto e um cientista de dados para analisar. Primeiro mês de fatura do Mixpanel, a gente todo feliz para R$10 mil.
fala, não, calma aí. Vamos esperar um pouquinho para pôr isso. Mas o que ele faz é absurdo. Absurdo. Fala assim. Essa é a segunda. E a terceira é engenheiro de software. Gente, engenheiro de software, a gente tem 4 lá na PIU. Eles recebem proposta toda semana. Toda semana eu vejo eles lá, ou conversando, eles já assim, tá acostumado. Eles saem de trabalhar, param de trabalhar lá, num dia no outro eles estão empregados no mercado. Eles não têm risco. O software está engolindo o mundo. O software vai estar em tudo que é lugar. Tá? Daqui a uns dias, isso já existe em alguns países, mas aqui no Brasil vai estar. É software nessa cadeira, nesse teclado, na janela, é a internet das coisas, gente. É na geladeira, é no tapete, tudo que é lugar. A Amazon chegou aí a sua casa toda controlada por software. Esse é o futuro, já está aí, já é o presente isso. Tá? Então, se você quer ter garantia de estabilidade, mais do que o concurso público, é você ser um engenheiro de software. Só isso. Seja um engenheiro de software, entra no mercado. Acabou. Vocês conhecem o Luan lá da igreja? O Luan chegou aqui do Pará. Ele veio do Pará com a mala, estudando tecnologia da informação. Chegou aqui, não tinha o que comer. O salário da namorada dele ia todo para ele, para sustentar ele. Ele conseguiu arrumar um estágio que chama Hackathon, no meio da tecnologia, na Stefanini, né? Ganhando R$1.000 e poucos. Em 2 anos ele estava ganhando R$7.000. Em 2 anos. Escolhendo onde trabalha. Escolhendo, recebendo proposta. Vai para Portugal, vai para os Estados Unidos, vai para não sei aonde. Veio do Pará. Gente, Pará é o fim do mundo, gente. É sério, pergunta pra ele. Ele fala, não quero voltar pro Pará nunca mais na minha vida, eu odeio aquele lugar. Tipo assim, aquilo é muito perigoso, e é a roça, ele odeia aquilo. E assim, tá aí, engenheiro de software. Tá trabalhando com a gente lá na PIU, toda semana recebe proposta. Ele é desenvolvedor Android. Quem é que tem um Android? Tem um outro lá que é o desenvolvedor iOS. 77% dos nossos usuários têm Android, 23% têm iOS. Então, todo mundo tem isso. Você precisa de profissionais, está na mão de geral aí. Então, em quinto lugar, saiba o que as melhores empresas buscam no profissional, ou nos profissionais. Não tem só que saber quais as melhores empresas para você trabalhar. Você tem que saber o que essas empresas buscam. Eu ia mostrar para vocês aqui no telão, acho que não vai dar, o Culture Deck do Netflix. Gente, só ler esse livro de cultura, né? Eles chamam. Você fica assim, ou então lê esse livro aqui, que ele fala. Eu escrevi um artigo no meu LinkedIn, se você quiser vai lá depois e procura, sobre esse livro. O que esse livro ensina pra gente sobre carreira e trabalho. Tá lá. Gente, só os melhores trabalham no Netflix. Só. Pra você ter uma ideia, uma das práticas de RH do Netflix é, todo ano, o profissional do Netflix pode chegar lá no RH, ele é convidado a fazer uma pesquisa no mercado, e se ele achar alguém no cargo dele ganhando mais do que ele, o Netflix na hora cobre. Você é desenvolvedor Android, trabalha no Netflix. Você faz uma pesquisa e fala, tem um cara na Google ganhando mais do que eu e ele é desenvolvedor Android. Na hora o Netflix vai falar, pois isso não acontece mais. Seu salário acabou de ser aumentado. Ele tem por prática que todos os profissionais deles são os mais bem pagos do mercado. Tem uma coisa que eu não gosto no Netflix, mas que eles praticam. Eles não têm estagiário. Eles não contratam aprendiz. Eles só contratam profissionais seniors de altíssimo nível. Por isso que eles têm essa prática. Eles não se preocupam muito com isso. Não, eu digo interno, né? Eu digo interno. Americana? Não tem certo. Porque essas empresas vêm para os outros países e eles só abrem escritório para marketing. São filiais para 2 coisas normalmente. É marketing e vendas, que é o que tem que ter local. Então, assim, a maioria é PJ. A maioria, você tem sua empresa e vai trabalhar para a Netflix. Então, assim, agora que o Netflix abriu um escritório maior, mas pelo menos lá nos Estados Unidos, na sede, eu sei que é isso. Eu vi um podcast recentemente de design, um podcast de design de interface, que o cara entrevistou um designer brasileiro que é designer do Netflix. O cara trabalhou na Apple, no Squarespace, e está no Netflix agora, brasileiro. E ele conta como que é lá. Gente, você fala assim, meu Deus. Um dos princípios dele é que, tipo assim, você trabalhar no Netflix, você
você tem que sim, brilhar o seu olho, porque você vai trabalhar com os melhores profissionais. Você não quer sair de lá, você aceitaria trabalhar de graça lá, só pelo tanto que você vai aprender com os caras talentosos que tem do seu lado. É absurdo. Então assim, depois lê, porque aquilo vai mostrar para vocês o que é realidade de alta performance no mundo profissional. E não é a nossa. Não é isso que a gente vê aqui, nem de longe. Mas nem de longe. Quantos irmãos aí que eu já conversei, o cara queria ser um baita profissional de alta performance no governo e o cara falou, cara, desisti. Eu simplesmente desisti. O sistema me contaminou. Eu tentei, mas o sistema não deixou eu ser bom. Eu contribuí com a minha nação. O sistema me podou, me castrou. Eu já vi mais de um falando. E nesses ambientes é exatamente o oposto. Se você não voar, você sai. É simples. Então fica aí a dica do Netflix Culture Deck. Vou deixar outras dicas para vocês. Assista a série Chef's Table. Já falei muito disso para vocês. Assista essa série, pelo amor de Deus, no Netflix. Além dela ser uma obra de arte, trilha sonora fantástica, fotografia belíssima, ela conta a biografia dos principais chefes de cozinha do mundo. Você vai ter lições valiosas ali de carreira, de negócios e de vida. Então você vai ver o que é um profissional de alta performance. Outra série, Abstract. Quem já assistiu essa aqui? Abstract é tipo Chef's Table, só que de designer. Tem no Netflix, já tem 2 temporadas, os maiores designers do mundo na sua área. Gente, pra eu ter uma ideia, o episódio de design de interface, o cara é o designer do Instagram. Trabalha no Instagram do Japão. Tem o de design gráfico, que é uma mulher que tem um escritório um estúdio de design em Nova York, que ela fez a logo da Microsoft, dessas empresas. Então você vê ali o nível de... Fala assim, meu Deus, profissionalmente esse cara é crente. Quase isso que você fala. Esse cara, no trabalho dele, esse cara glorifica a Deus. Porque esse cara pega a criação de Deus e ele desenvolve. Ele cumpre o mandato cultural. Assim, é um talento, assim, Deus deu para as pessoas. Então, fica essas 3 indicações aí. E para mais uma ainda, assista o documentário Jiro. Já viram esse? O Sonho de Sushi. Gente, o maior e melhor sushi man do mundo. É um velho de 95 anos que tem um sushi numa estação de metrô de Tóquio. Ele tem 3 estrelas Michelin. O sushizinho dele é desse tamanhozinho, é uma portinha. Cabem 12 ou 15 pessoas sentadas. Você tem que reservar com meses de antecedência. E você só pode ficar lá 25 minutos. E você vai gastar pelo menos uns 300, 400 dólares. Nossa. É a comida mais cara por minuto que você passa lá do mundo, é sério. Aí você fala, meu Deus, o que esse cara faz? Vai lá ver a ética de trabalho dele. Jiro, J-I-R-O, Jiro, Sonho de Sushi. É do mesmo produtor do Chef's Table. Gente, assiste lá pra você ver, assim, ó, com seus olhos, o que é ser um profissional. Mesmo assim. Próximo passo. Então, essa primeira parte, né? Planeje sua carreira e comece antes, o mais cedo possível, fazendo essas coisas que eu te falei. Trabalhe nas suas férias, faça bicos, né? Aprenda na prática mesmo. Descubra o seu perfil profissional, ande próximo de homens e mulheres mais velhos, pesquise o contexto acadêmico das áreas que te interessam, os autores de referência, pesquise o mercado com frequência, tá? Tem que ser com frequência, porque atualiza rápido e saiba quais são o que as melhores empresas buscam nos profissionais. Isso você vai ler. Tem um link, se vocês quiserem eu compartilho depois com o pessoal da MP, que mostra uma lista assim do que chamam de Culture Decks, né? Esses playbooks de cultura das empresas. Tem lá da Netflix, tem da Valve, que é de jogos, tem várias lá. Vocês tinham que ter aquilo memorizado. Porque quando você for numa entrevista, aquilo vai te ajudar. E você vai saber escolher melhor onde você vai trabalhar. Depois, gente, isso pode parecer clichê, mas construa deliberadamente a sua rede de relacionamentos. Network, tá? Em primeiro lugar, antes de falar disso, lembre-se que pessoas não são coisas, tá? Então você não vai construir uma rede de relacionamentos só pensando em ganhar, em extrair. Não é assim que funciona. Todo mundo é ser humano, criado à imagem de Deus, então se preocupe com as pessoas. Mas construa uma rede de relacionamento. Sabe por quê? Deixa eu te dar uns números aqui. Entre 70% e 80% dos trabalhos disponíveis no mercado estão escondidos. Eles não estão anunciados em nenhuma vaga, em nenhum site. Como é que você arruma um trabalho desse?
É o QI. Exatamente. Então, 80%. O que tem aí divulgado é entre 20% e 30%, gente. Então, você está se matando aí em busca de currículo, mandando currículo, você deveria estar construindo redes, relacionamento. Isso é marketing pessoal também. Exatamente. Network. E eu falo para vocês assim, depois que eu fui conhecendo, entrei no mercado de trabalho, fui conhecendo pessoas, isso amplia de uma forma que você vai criando uma suposta estabilidade. Você conhece várias pessoas que trabalham em várias empresas, que valorizam o seu trabalho, que sabem naquilo que você é bom, que vão conseguir te ajudar. Nem sempre isso vai ser suficiente. Tem uma parte do currículo aí muito importante. Quando eu fiz minha pós-graduação, eu fiz na Fundação Getúlio Vargas, que é uma das mais tops de administração do Brasil. E eu lembro que na época eu não tinha experiência profissional na área. A minha experiência era só em vendas, era modelo, essas coisas que eu falei. E os caras da minha sala, um trabalhava na Coca-Cola, gerente de marketing da Coca-Cola, outro era Riachuelo, outro era Brasal, só essa galera. E eles olhavam para mim e falavam, meu Deus, menino, você tem muito talento, eu vou te indicar lá na empresa. Todo mundo me indicou, eu não arrumei nenhuma das vagas. Teve a mulher da Brasal, do RH, que ela nem quis me chamar para entrevista. O cara virou para ela e falou, pelo amor de Deus, entrevista esse menino. Só isso que eu te peço, entrevista ele, que você vai gostar. A mulher não me entrevistou, ele não tem experiência em RH, eu não vou, sei o quê. Então, assim, nem sempre funciona. Mas, né, pode ser que já é um bom início aí. Você ter bons contatos. Tem bons contatos na igreja. Deu o exemplo do Edson. Gente, quantos funcionários você acha que o Edson tem? Você multiplica o número de gente que tem nessa igreja. É muito, gente. Então, tipo assim, para ele ver na igreja que você é um cara, uma moça séria, bíblico, trabalhadora, ética de trabalho, uma pessoa assim, e vir te dar uma oportunidade de trabalho, é assim, é só virar para o seu amigão, você está disposto a ir para São Paulo? Essa é a pergunta, eu acho. Porque a oportunidade para ele não custa quase nada. Aí depois é com você. Você pegou a oportunidade, foi lá e se deu mal. Quando ele me contratou para ir para monergismo, ele virou para mim e falou, me ligou um dia, fez uma entrevista comigo e falou, me mostra um plano aí, o que você faria com essa empresa? Eu novinho, cheguei lá com o meu planinho, dois papéis assim. É isso. Ele gostou desse, eu acho que ele gostou. Ele falou, então quanto é que você quer para vir? Eu só falei, eu só quero que eu ganhe hoje, mais nada, e eu quero a minha oportunidade de trabalhar e mostrar meu serviço. Só isso. No outro dia eu comecei. Aí foi. Mas assim, você tem que ter coragem, né? Eu poderia ter me lascado nessa daí de ter feito um mau trabalho e acabou. Tudo. E assim, nem também fiz só coisa boa, fiz coisa ruim. Mas a pessoa te conhece, a pessoa sabe onde você é bom, o que você é bom, o que você fez certo. Então, gente, construa uma rede de relacionamento. Aprenda a fazer isso. Leia livros sobre isso, é importantíssimo. Isso é muito importante. E a maior parte dos bons empregos, também outro número, são adquiridos por indicação. A grande maioria. Grande maioria. Não é uma indicação informal. Para você ter uma ideia, a Google, ela paga um valor de dinheiro para profissionais indicados por funcionários deles que são contratados. Então, nessas empresas, eles estimulam o profissional a indicar outros. Porque o profissional que está lá sabe o que precisa para trabalhar lá. Sabe o que precisa para ser bom lá. Então, se ele indicar alguém, essa pessoa é contratada, ele recebe um plus por isso. A maioria dessas empresas faz isso. Tá? Então, assim, são estimulados a indicar. E outro passo muito importante que aqui toca na ferida. Assuma riscos inteligentes. Se você tiver oportunidade, trabalhe numa startup. É o primeiro conselho que eu te dou. Por quê? Você vai ser exigido a níveis extremos. Uma startup é o seu trabalho indo direto para o mercado. Então, assim, se deu errado, amigão, não passa por gerente, coordenador, diretor e vai respingar em você lá. Não. É o seu trabalho dando resultado direto na sobrevivência da empresa. Se você trabalha num banco, meu irmão, você não vai conseguir falir o banco. A não ser que você faça uma cagada assim, no nível taque fogo lá no negócio. Uma coisa assim, impressionante, coringa. Chega lá e queima tudo. Porque você não vai conseguir fazer isso. Numa startup
é você... A startup, ela faz assim. Eu, como trabalho em uma... Gente, como eu trabalho em uma... direto eu converso com o pessoal lá. Aí, esses dias eu conversei com uma menina que ela trabalhava numa fábrica de software. Ela é crente também, só que não é aqui da igreja. Ela é desenvolvedora web, nossa. Aí, ela largou a fábrica de software para ir para a Pilgrim. O Luan largou a Stefanini, ganhando 7 mil dele lá, para ir para a Pilgrim. Aí você vira para esse pessoal e pergunta: você se arrepende? Vai lá e pergunta para qualquer um deles. A menina virou para mim e falou assim: tanto que eu fui exigida aqui, não tá no gibi. O nível de assim, capacidade, né, de você estar no seu melhor é gigantesco. A startup, ela te estica até onde você dá conta de ir, porque ela exige muito de você, ela depende todo dia, a startup é exatamente isso, ela está lutando para sobreviver, para se tornar uma empresa. Isso, gente, não sou só eu que falo, tá? Vai seguir o Instagram desses caras tops aí, Thales Gomes, não sei o que, os caras falam isso. Se você trabalhou numa startup, se você quebrou uma startup, você é bem visto por um bom profissional de RH. Você é muito bem visto. Você sabe o que é o fracasso, ou você sabe o que é passar por níveis extremos de exigência, de adaptação, mudanças constantes, uma exigência de inovação frequente, e a gente não tem essa cultura. Não tem. Você vai conversar com um americano lá em São Francisco de 22 anos, o cara já quebrou 3 startups e já trabalhou em outras 2. Então, assim, a capacidade dele de lidar com risco, com estresse, com inovação, com problema é gigantesca. A gente vê isso lá na Pilgrim. Chega um profissional novo que vem de fábrica de software, tem lá um problema para resolver, o cara se desespera. Aí você olha para os outros, os caras estão lá, sereno, tranquilo. Aí, a nossa vida é isso, amigo. Nossa vida é resolver problema o dia inteiro. Então, assim, a casca deles fica grossa. Eles são bem vistos no mercado. Então, se você tiver essa oportunidade na sua vida, gente, e se tiver as condições, aceite esse risco. Isso vai te transformar num profissional melhor, tá? Porque isso vai te esticar muito, vai exigir de você em níveis absurdos. O que você tem que considerar ao assumir e administrar os seus riscos, né? Primeiro, em geral, não é tão arriscado quanto que você pensa. A gente é muito medroso, muito. Isso foi o que eu aprendi com o Edson. Quando eu entrei na Monegismo para gerir a Monegismo, eu me achava o cara mais corajoso do mundo. O Edson me chamava de medroso, conservador. Então, assim, eu ficava preocupado que eu estava gerindo o dinheiro dos outros. Ele virou para mim e falou: se fosse eu já tinha atacado, eu tinha arriscado isso aí tudo. Quando é meu, eu ia tentar fazer as coisas mais ousadas que tinha aí para multiplicar. E não era o meu perfil, né? Mas você vê a forma, a mentalidade, né, da pessoa de assumir risco, de investir, de arriscar. Então, assim, quem investe em startup já é doido, né? Então, assim, já é muito risco. É o maior risco de todos. Os pessoais aí, os investidores falam que você tem que investir no máximo de 5 a 10% do seu patrimônio em startup. Você tem que investir, porque é onde você pode ter o maior retorno de todos. Mas é 5% do que você tem, no máximo 10%. Então, é por isso que normalmente quem investe, investidor anjo, que tem uma quantia grande. Então, normalmente não é tão arriscado, tá? Quando você pensa, a gente é medroso, nossa cultura é medrosa, a gente foi treinado para ser assim. Depois, você tem que se perguntar, o pior cenário possível é tolerável ou intolerável? Você tem que tentar imaginar qual é o pior cenário possível. Gente, eu vou entrar nessa empresa, se der errado, eu vou falir, minha mulher vai passar fome, meu filho também não vai ter o remédio dele. Sei lá, você vai pensar no pior cenário, você vai se perguntar, é tolerável? Terceiro, você conseguiria reverter a decisão no meio do caminho? Ou seja, você tem um plano B e ele é viável? Tem que se perguntar isso. Depois, você tem que saber que você nunca terá certeza absoluta. Que é o que o brasiliense quer ter. Certeza absoluta, estabilidade, né? Não confundem certeza com risco. São coisas diferentes. Depois, leve em conta a sua idade e o seu momento. Esse foi um conselho que o Cláudio deu para a Luciana. A Luciana trabalhou com a gente na Pilgrim. Ela foi uma das primeiras funcionárias. Hoje ela não está mais lá. E o Cláudio virou para ela, acho que alguém me contou isso, falou: agora é o seu momento de arriscar. De fazer coisas loucas na vida, de tentar criar algo extraordinário. Você não é casada, você é nova, você mora com seu pai.
Se der errado, o que você vai perder? Você vai ter mais uma experiência no seu currículo. E vai poder contar um monte de história na entrevista que você for fazer. Na startup que eu trabalhei era assim, difícil, aquela coisa, era uma exigência enorme, a gente precisava ser muito criativo. Qual é o recrutador que não quer ouvir isso, gente? Então, assim, tinha que viver cada dia no extremo. Então, leve em conta a sua idade e o seu momento. Então, pai de família, igual eu, né? Quando eu entrei na startup eu não era ainda, mas está em outro contexto, você tem que ter plano B. Então, que os riscos vão apresentar para você daqui a alguns anos? Então, tem casos e casos, você não pode ser inconsequente. Depois, busque oportunidades onde outras pessoas veem riscos que não existem. O problema do outro, gente, é a sua oportunidade. Tá? Aprenda isso. A gente também não foi treinado para ver assim. Então, enquanto os outros estão lá vendo risco, você tem que ver uma oportunidade. Do Churchill, né? Não sei. Não sei quem é o autor dessa frase, mas eu já ouvi aí alguém famoso falando. Então, aprenda isso. E aí, para terminar, estou no mercado, e agora? Então isso aqui foi só assim, quero planejar, o que eu preciso fazer? Tá aí, depois eu mando isso aqui para vocês. Vocês anotam. Mas já estou no mercado, o que eu faço? A maioria de vocês já está no mercado, né? Primeiro, hoje o pessoal diz, pessoal de RH principalmente, que eles dividem profissionais, as competências em hard skills e soft skills. Já ouviu falar disso? Hard skills são competências técnicas. É aquilo que você se especializa. Técnicas mesmo. Então, eu sou desenvolvedor, é o que eu sei de linguagem Kotlin. Sei lá, linguagem Swift. É conhecimento técnico que eu tenho. Eu sou médico, eu sei fazer cirurgia do fulano em tais condições. Esse é o meu conhecimento técnico. No geral, o que os profissionais de RH falam? Os tópicos aí, né? Que você precisa se preocupar em ser muito, muito, muito bom em uma hard skill. Foque. Seja muito, 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 muito bom em uma coisa só. Esquece o resto. Tu é o cara da ciência de dados, na linguagem tal, não sei do que. Amigão, mas seja o melhor naquilo. Eles falam, tenha uma hard skill fantástica. E desenvolva todas as suas soft skills. É aqui que o bicho pega. As soft skills, que são as competências emocionais, psicológicas, humanas. Basicamente, tudo isso aqui que eu falei que vocês precisam ter para trás aqui. A capacidade de aprendizado, o que essas empresas exigem. Então, depois a gente pode marcar um dia para falar só disso. Quais são as soft skills que o mercado valoriza? Gente, você vê nitidamente. Eu tive um caso recente desse na Pio. Tinha um engenheiro lá, Android, 34 anos o cara, background, várias fábricas, um nerd, faz pós-graduação em tecnologias disruptivas. O cara manja muito, só que ele é um asno soft skill. Um asno. Olha aquela pessoa assim que ela não tem soft skills, não tinha nada. E eu falo, eu não quero um profissional desse, mas nunca some da minha frente. O cara desse faz mal pro time. Ele precisa ser, a não ser que ele seja um gênio. Tipo assim, tipo o Stephen Hawking, tipo o Steve Wozniak, lá da Apple. Um gênio indomável. Aí você tranca esse cara e protege ele, para ele não contaminar o resto. É sério. É isso que as empresas fazem. Porque tem esses caras. Eles são raridade. Mas você tem que proteger o time deles. Porque eles destroem. Humanamente falando, em termos de relacionamento, eles destroem. Normalmente eles são autistas. Esses têm pouquíssimas soft skills, né? Níveis baixíssimos de capacidade de interação, relacionamento, de resiliência, de entender o contexto, lidar com as pessoas, liderar. É difícil isso. Agora, se você acha um cara tech com hard skills muito boas nisso, top em soft skills, capacidade de liderança, gente, esse cara, quem tá batendo na porta deles é só Nubank pra cima. É difícil. Então entenda isso, hard skills, soft skills, depois pesquisa mais sobre isso, desenvolve uma hard skill, seja muito bom nela e
várias soft skills. Seja uma pessoa relacionável, as pessoas gostam de estar com você. Seja uma pessoa que desenvolve outras pessoas. Então, soft skills. Segundo, já está no mercado. Amigão, se planeje se adaptar. Vai ter mudança. Se você for com a cabeça assim de minha carreira vai ser isso aqui pro resto, já era. Isso envolve várias coisas. Você tem que estar constantemente atualizado, você tem que estar fazendo cursos, você tem que estar indo nos eventos, você tem que se envolver com o teu mercado, se manter atualizado nele. Medicina é uma das áreas. Gente, é nítido quando você vê um médico fora da clínica. É nítido. Os caras, assim, recentemente eu tive experiência com uma pediatra. Primeiro que a mulher não aceita plano de saúde. Já começa ali. Não aceita. Simplesmente. Você pode chegar com o melhor plano, ela não aceita. É só você pagar. Você vai marcar com ela, pergunta se tem vaga. Não tem vaga. Você chega lá no escritório dela, não é escritório, mas parece um escritório. Parece uma startup. O negócio é sério. Eu cheguei lá assim, tudo moderno, as coisas. Foi no começo que o Theo precisava ter umas coisas, a gente não sabia o que ele tinha, negócio de leis, tentando descobrir. Gente, a mulher é fantástica. Fantástica. Você vê assim, tinha livro para tudo que é lado no consultório dela. Você entrava, a mulher sabia de tudo. A mulher estava completamente atualizada. Os últimos pesquisas, não sei o que, da medicina. Você via que ela era uma profissional de alta performance. Você percebia isso nitidamente. As respostas estavam na ponta da língua dela. Aí eu fui num outro consultório uma vez com a mulher, o meu filho estava com uma fístula na bunda. A médica vai saber o que é isso. E a médica olhou. Você deve ser uma virose, sei lá o que ela falou. Aí quando a gente mostrou pro outro médico, que é o atual dele, que também é top, o cara de alta performance, é na hora que ele bateu o olho. É isso, já deu o diagnóstico. O cara já sabia, já olhou assim, já viu a diferença de tratamento. Então, gente, os caras estão... Você vê quando a pessoa é de alta performance. A preocupação dela com os detalhes, com a pesquisa, com ser excelente. Aquilo que a gente falou na outra aula, ministério de competência. Isso glorifica a Deus. Depois, priorize com todas as suas forças o aprendizado. Na idade de vocês, eu pagaria, se eu tivesse dinheiro, para trabalhar com um profissional top. Ou numa empresa top. Para eu aprender o máximo que eu puder. Esponja. Eu tenho um princípio meu, que eu peguei da Bíblia. A Camila, eu vi falando isso, né? Porque quando ela me conheceu, isso impactou ela, então ela absorveu de mim isso, tentou absorver, mas isso mexeu com ela. Porque eu era um cara assim, eu falava, amor, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou aprender o máximo que eu puder. Vou estudar tudo que eu der conta. Porque eu sei que na hora certa vai aparecer a oportunidade, Deus vai pôr no meu caminho, eu vou estar pronto para ela. Aí eu era solteiro, não tinha a menor perspectiva de arrumar um emprego para casar. Minha mulher é 4 anos mais velha que eu. Eu estava fazendo uma pós-graduação sem experiência profissional. Mas se entrava na minha casa, eu estava me preparando. Sabe aquele negócio de afiar o machado? Eu estava lá, afiando o machado, Deus me moldando. Mas, gente, era tipo assim, Provérbio 16 ali na minha veia. Tenho esse conceito muito internalizado. Se prepara, afia o machado. Na hora que vem a oportunidade, você só corta. Como o machado está tão afiado, você nem faz força. E a oportunidade aparece. Eu tinha isso. A minha vida era esse ciclo. Preparação, oração, descanso. Aí uma hora apareceu algo muito melhor do que eu estava querendo. Graças a Deus, né? Não a mim. E eu estava preparado. Fui lá e aí sim. O problema é, as pessoas não se preparam. Aí passa a oportunidade. Não estão preparados. Aí depois fiquei se lamentando. Eu não consegui emprego. Quantas entrevistas você fez? Não sei quantas mil. Por que você não conseguiu? Tem alguma coisa errada com você, cara. A não ser que Deus realmente esteja querendo que você passe por um momento de vale na sua vida e quer te ensinar coisas. E aprenda o mais rápido que você puder. Sofra o que Ele quer que você sofra e saia do deserto, né? Mais santo. Quarta coisa, currículo. Primeiro eu já falei, LinkedIn, né? Se você não está no LinkedIn, você não existe hoje profissionalmente. É simples assim.
Pelo menos para essas empresas mais atuais, né? Você não existe. É lá que as coisas acontecem. Até pouco tempo atrás eu também não tinha, não. E eu ficava, será que é isso? Depois que eu entrei, é assim que funciona, gente. Infelizmente o mundo hoje é virtual, né? Redes sociais. Então, se você não está no Facebook, você não existe hoje no mundo normal. Se você não está no LinkedIn, você não existe no mundo profissional. Porque é ali que a galera tá e compartilha as coisas e você vê, o teu currículo já tá lá. As pessoas não pedem mais currículo hoje. Manda o teu LinkedIn aí, pra mim já tem que estar tudo lá. Tem que manter o currículo atualizado e você tem não só que manter ele atualizado, você tem que se fazer uma gestão do seu currículo. Volta e meia eu faço isso. A Camila eu tô trabalhando e tal, tudo isso, mas eu sei que pode mudar a qualquer momento. A empresa pode quebrar, posso falir, eu posso perder meu emprego, qualquer coisa pode acontecer. Então eu tento não deixar lacunas muito grandes no meu currículo sem algum curso, sem algum aprendizado, sem alguma experiência diferente. Eu estou sempre olhando para ele assim, porque eu sei que eu não posso precisar daquilo no momento, mas amanhã eu posso precisar. E pode ser que aquilo me gere algum fruto. E hoje, se eu tenho condições hoje de investir, eu não fico parado. Então eu fiz minha pós-graduação e entrei no mercado. Eu tive que ficar 2 anos, falei, opa, é muito tempo, preciso procurar alguma coisa. Aí fiz um curso lá na Udacity, tantos meses de curso. Aí passou um pouquinho, fiz um curso na Game Academy, Growth Hack, as coisas mais doidas assim, mais atuais, mas no momento pode não servir tanto, mas no futuro talvez sirva. Então você tem que pensar, você não pode esquecer e largar porque você está trabalhando. Amanhã você vai estar no mercado de trabalho. Quinto e penúltimo, para a gente terminar. Eu só digo isso, tenha uma ética de trabalho bíblica. E, por incrível que pareça, eu já peguei casa e casa, já falei isso para vocês, de pessoas cristãs, que eu vi ímpios com uma ética de trabalho mais bíblica do que as pessoas. E tem amigo meu aqui na igreja que eu falo para ele, você é um vagabundo. Você é vagabundo. Eu falo, é sério. Você é um vagabundo, você não merece trabalhar, você tem que passar fome, você não deveria comer. A sua mãe não deveria te dar comida, porque quem não trabalha não come, não tem que comer. É isso que a Bíblia fala. Você é um preguiçoso, você foi mal preparado, você não honra a Deus na sua vida profissional. Eu falo, dói, é meu amigo. Se eu não falar, quem vai falar? Então, assim, infelizmente, muitos de nós não desenvolvemos uma ética de trabalho cristã, bíblica. E é por isso um dos motivos de Israel tá aí, que tá, o judeu tá lá. O cara sabe que é trabalhar 6 dias, é trabalhar 6 dias. Ele descansa um dia. E é trabalhar, gente. E trabalhar, assim, sabe? É aquela questão do ministério de excelência, de competência, de se preocupar com o que você está entregando, com o fruto do seu trabalho. Então, assim, tem extremos e extremos, né? Tem a galera workaholic, que já idolatra para um lado, e tem a galera preguiçosa, que vai para o outro. Então, assim, tem que ter cuidado para não ir para nenhum desses extremos, mas desenvolva uma ética de trabalho bíblica. Isso lida, claro, com a preguiça, com a ideia de confiança, de honestidade, com a questão de saber que você está trabalhando para o Senhor e não para homens. Quando você faria para Jesus de forma cagada? Jesus viria para você aqui e fala, Pedro, limpa ali. Rapaz, se ele limpar aquele chão com Vanish, com Omo, com detergente, até Jesus fala, não, tá bom. É isso que a Bíblia fala para vocês. Trabalhe como se você estivesse trabalhando para Jesus, para o seu Senhor. Então, assim, graças a Deus, hoje eu sou muito grato a Deus que na Pilgrim a gente tem profissionais com uma ética de trabalho bíblica. Quem entra para trabalhar lá se impressiona. A gente tem maior orgulho da nossa equipe e ali o nível está cada vez mais alto. Porque o time te puxa. Você olha para o lado e vê a pessoa performando. Você vê ela fazendo coisas assim que... vou dar um testemunho para vocês aqui de uma pessoa que é amiga de vocês, a Larissa. A Larissa entrou lá, quando ela entrou, antes dela entrar, eu virei para ela e falei, você não está no nível da Pilgrim. Você não está. Suas artes, o que você faz hoje.
E a gente está disposto a te dar uma oportunidade e uma chance. Você tem 3 meses para trabalhar aqui e é um contrato de 3 meses de estágio. E você vai ter que provar nesses 3 meses que você merece trabalhar aqui. Você vai ver o que ela está fazendo hoje. Pode ter certeza que não é a mesma designer que me entregou o teste que ela me entregou. Não é. Aí você pergunta, o que a gente fez? A gente é uma startup, a gente tem muita estrutura para treinar. Mas a gente tenta fazer coisa boa, todo dia. Então ela olhava para o lado, ela via uma outra designer fazendo arte. Arte, sim. Criação. Ela via as coisas que a gente estava fazendo, então acho que o ambiente vai te puxando, te fazendo. No primeiro dia dela, ela já recebeu uns livros lá. Pá, aqui, ó, você tem que ler isso aqui. Então já começou a trabalhar toda a base teórica do design, né? Tá coisa na cabeça. Eu já falei, você tem que assistir isso, você tem que ler isso, e o time, né, vai te confirmar. É claro, todos nós estamos lá, são profissionais muito novos, a gente precisa, todo mundo melhorar muito, mas a gente puxa um ao outro. É essa ética de trabalho que faz isso. E quem não tem, normalmente se espelhe. E desenvolva, para terminar, muito tempo aqui, o conceito de antifragilidade. Gaste um tempinho lendo o livro do Nassim Nicolás Taleb. Você não vai se arrepender. Desse tamanho aqui, ó. Se você não quiser ler o livro todo, ouve o resumo. Tem um resumo dele no ResumoCast. Tem no Spotify, tem nessas coisas. Que é um resumo muito bom, que já resume. E ele fala que os melhores profissionais, eles têm essa competência, essa capacidade de ser antifrágil. O que é isso? Eles falaram que a maioria das pessoas são frágeis. E é por isso que elas buscam estabilidade. A pessoa frágil, ela não suporta e não consegue viver diante da adversidade, do caos, do imprevisto. Ela surta. A pessoa... Aí ele falou, qual é o conceito de fragilidade? Não é uma pessoa forte. Porque a pessoa forte, ela só tem uma resistência maior. Mas ela normalmente não sai mais forte do caos. Ela não é mais resistente ao imprevisto. Isso não significa nada. Aí eles chegaram nesse conceito de antifrágil, que é a pessoa que se beneficia do caos, que se beneficia do imprevisto, do contratempo. Ela sai mais forte daquilo, ela está acostumada a viver com aquilo. Então é por isso que empreendedores, é por isso que o americano está tão assim preparado para o mercado de trabalho. O paulista é muito assim. Quando eu fui e conheci mais de perto o mercado de trabalho paulista, eu também fiquei meio de cara. É outro nível, é outra coisa. Por isso que você vai em São Paulo, você é bem atendido, as coisas assim. Funciona os negócios. O nível lá é muito, 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 muito mais exigente. Porque é um estado mais empreendedor, né? A concorrência lá é muito maior. Então, aí, qual é o exemplo que a gente tem? Você quer cidadão mais antifrágil do que um judeu? Me diga uma nação que foi mais perseguida na história, que teve mais em guerra na história, que passou mais contratempo, foi escravo. E não tem, simplesmente não tem. Esse é um dos motivos que ele fala da nação de Israel prosperar tanto. O judeu, ele é antifrágil. Ele está acostumado a ser perseguido. Ele está acostumado a ir para centro de concentração, a ser morto, a estar em guerra, a não saber se vai estar vivo amanhã. Então ele se beneficia do caos. A piadinha, só para terminar, que o cara lê, é essa daqui, ó. 4 sujeitos estão parados numa esquina. Um norte-americano, um russo, um chinês e um israelense. Um repórter aproxima-se do grupo e diz: com licença, qual é a sua opinião sobre a escassez de carne? O norte-americano diz: o que é escassez? O russo diz: o que é carne? O chinês diz: o que é opinião? O israelense diz: o que é com licença? Então, ele é ousado, ele é adepto ao risco. Ele vai tentar, ele vai criar, ele vai aceitar o risco e, igual eu falei, quem está acostumado à guerra, o que é abrir uma empresa?
que é ir ali tentar fazer alguma coisa diferente. Então assim, o que eu tentei trazer para vocês, gente, foi basicamente uma lista de princípios